Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Infante e esse é o Segunda Chamada. Não me perguntem sobre o tablet, porque eu não faço ideia de onde ele esteja, fez golpe de ninja, soltou fumaça e sumiu do trabalho. Aqui comigo está a única sócia do My News que trabalha, Mara Luque. Os jornalistas e amigos da casa Vera Magalhães e Carlos Andreasa. E um acadêmico da melhor estirpe, professor de Direitos Humanos, jornalista e advogado. Por favor, chiquérrimo, Tiago Amparo, muito obrigado pela presença. Hoje nós vamos falar de Bolsonaro, Rodrigo Maia, assédio sexual, da esperança na vacina e de racismo. Na área para membros, há perguntas e respostas. As aulas vão voltar em 2021? Fique aqui com a gente. Vinheta! Hoje o My News está em festa. Estreamos o nosso novo site com um especial sobre desigualdades. Está incrível. Você quer um outro motivo para ficar feliz? A tão esperada vacina chegou! Mas calma, porque chegou no Reino Unido. A partir de amanhã, os súditos e a rainha já devem começar a receber uma dose da vacina da Pfizer. Aquela que precisa ficar a uma temperatura de menos 70 graus. E o Brasil? Bom, o ministro General Eduardo Pazuello ainda não comprou essa da Pfizer. A previsão do general é que em janeiro o país receba 15 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, aquela de Oxford, que ainda não concluiu os testes todos. Como são 2 doses, é o suficiente para vacinar 7 milhões e meio de pessoas, pouco mais do que a população de Santa Catarina. Outras 100 milhões de doses devem chegar até o mês de junho, o que daria para vacinar em um quarto dos brasileiros. Andreasa, como é que a gente pode avaliar o Pazuello nessa cena, nesse cenário? Rafael, é o seguinte, sendo bastante franco, o general Pazuello é um ministro que serve meramente de cavalo para o presidente Jair Bolsonaro, né? Quer dizer, portanto, não sendo ministro, ocupa um espaço, porque o presidente da República não pode ser presidente da República e ministro ao mesmo tempo. Então tem alguém que se presta a esse papel. Mandetta não quis, Nelson Tais tentou, é bem verdade, não quis, e o Pazuello, para desonra do Exército Brasileiro, se presta a esse papel, empresta o seu corpo para que o presidente incorpore e se torne ao mesmo tempo presidente da República, aliás, para a função que não tem competência, é um péssimo presidente da República, de um governo muito ruim e obrigatoriamente um péssimo ministro da Saúde. Não é nem, Rafael, que a gente não tenha plano para aquisição de vacinas, não. Nós não temos plano para aquisição de seringa. Nós não temos plano para aquisição dos insumos mais básicos, né? É claro que o Brasil tem, por ser o Brasil, algum déficit em relação ao Reino Unido, por exemplo. É claro que o Reino Unido, sendo também um produtor primário da vacina, começaria a vacinar sua população antes. O problema é que o Brasil não precisava ser tão para trás, né? Inclusive, há vários exemplos de países, de economias menores do que o Brasil, menos relevantes, menos competitivas que a brasileira, que começarão seus programas de vacinação. O Brasil não tem um programa de vacinação. O que apresentou na semana passada foi um esboço mal acabado para dar satisfação ao Tribunal de Contas da União, para não se enrolar judicialmente. Mas não tem plano nenhum. Um país sério teria firmado convênio com todas as vacinas em desenvolvimento no mundo. Não, porque vai ter algum gasto e alguma não pode falhar, pode não dar certo, não importa, essa é a hora, esse é o gasto necessário. Não fez uma escolha política pela vacina inglesa, essa que você fez referência, da AstraZeneca com Oxford, uma vacina séria, né? Mas que, como foi a única que o Brasil, a qual o Brasil se associou, tendo essa vacina um problema, e ela teve, normal, os problemas acontecem, o calendário se atrasou, o Brasil está condicionado, refém disso. Tivesse feito outros convênios com outras vacinas, a gente estaria em qualquer outro lugar. Para terminar essa primeira intervenção, uma incoerência, né, que deriva da lógica fundamental. O discurso bolsonarista de preocupação com a economia não se sustenta diante da negligência vacinal, porque quem está preocupado com a economia deveria estar obcecado em ter vacinas, porque é impossível que a economia volte a funcionar de maneira pujante, plena, ou mais proximamente do que seja pleno, sem
vacina. Nós não fizemos uma coisa nem outra, de modo que não teremos nem a vacina e a segurança da população, nem a retomada da economia como se esperava. É isso, ficamos aqui 8 meses brincando no parquinho ideológico à custa da vida das pessoas. Essa separação de economia que você citou e do humano sempre me assustou muito, como se ela não fosse feita e realizada por humanos na nossa sociedade, né? Mas, bom, se em Brasília está uma zona, em São Paulo, Dória quer passar a uma imagem que está tudo organizado. O governador diz que os paulistas vão começar a serem vacinados em janeiro com a Coronavac, do laboratório chinês Sinovac e do Instituto Butantan. Mas para começar a vacinação, ainda falta, claro, a aprovação da Anvisa. Vera, você acha que isso aí já é mais um capítulo, ou um grande capítulo da disputa entre Bolsonaro e Dória? Sim, assim como o governo federal apostou unicamente na vacina da AstraZeneca, que está sendo desenvolvida em parceria com Oxford, o governo de São Paulo logo apostou na Coronavac e começou a desenvolvê-la no Instituto Butantan, que tem tecnologia, tem know-how de desenvolvimento de vacinas. Essa vacina é relativamente simples, ela não exige tanta tecnologia nem para ser desenvolvida e testada e nem para ser armazenada, como as outras, tipo a da Pfizer ou a da Moderna. E é um tipo de vacina com vírus inativado que o Brasil tem tradição de produzir. Então, foi uma aposta desde sempre do governo do estado de São Paulo para se mostrar proativo nessa busca pela vacina. Acontece que isso esbarra nisso que você falou, na necessidade de aprovação da Anvisa. A Anvisa tem criado todos os óbices a essa vacina desde o início da pandemia. E veja, Rafael e companheiros aqui de discussão, o Brasil é um país tão grande, com tantas diferenças regionais, diferenças de acesso, diferença de vias, né, se terrestre, se aérea, se fluvial, a vários lugares do Brasil, que o correto, até em termos de logística, teria sido apostar em diferentes vacinas de diferentes fabricantes e diferentes tecnologias, porque isso permitiria, por exemplo, que você aplicasse essas que exigem grande resfriamento, transporte mais delicado nos grandes centros, que teriam a capacidade de fazer essa armazenagem e mandar essas vacinas mais simples, desde que elas tivessem eficácia também comprovada, para os lugares mais afastados do país, para o interior, para a Amazônia, para essas outras comunidades, como essa vacina da China, a Coronavac, que é uma vacina mais simples e que não demanda tanta logística para a sua aplicação. Então, se a gente estivesse preocupado com a vida das pessoas, teria feito um plano envolvendo os governadores, envolvendo os agentes comunitários de saúde, envolvendo o SUS, as grandes instituições brasileiras de fomento à pesquisa, como FAPESP, a Fiocruz, Barra Manguinhos, lá do Rio, o próprio Instituto Butantan, em fazer uma força-tarefa de convênio, distribuição de vacinas, preparação de insumos, porque a gente não tem nem o edital das seringas ainda aprovado, então é tudo um atraso, e não é um atraso ocasional, é um atraso deliberado, e isso é crime. Quando você atrasa deliberadamente providências que cabem ao Estado para fornecer vacina para a população, portanto, salvar vidas, você está cometendo um crime contra a saúde pública, um crime continuado. É um crime que vem desde lá do início da pandemia, em várias decisões que foram tomadas, e continua e se agrava, a meu ver, nessa fase da vacina. O Supremo tem no próximo dia 11, portanto, nessa semana, uma decisão importante a respeito das responsabilidades do governo federal no que tange ao Plano Nacional de Imunização e na campanha nacional de imunização contra o novo coronavírus. Vamos ver eles saídos desse transe que quase rasgaram a Constituição, se eles voltam a se preocupar com o que importa e dão uma diretriz para que o governo federal seja obrigado, porque ele só age dessa maneira quando é obrigado, quando o Bolsonaro tem medo do impeachment, a agir nessa questão da vacina. Mara, você que está em São Paulo, você se sente mais segura? A vacina, sem vacina a economia não decola? Como é que está a sensação de estar em São Paulo aí agora? A vacina é mais importante do que a questão fiscal hoje em dia para a economia decolar. Então, isso não está sendo dito por mim. O Ilan Goldfein, o ex-presidente do Banco Central, falou isso, outros estrategistas falam isso, que hoje a questão da vacina ela é muito importante. O Andreasa e Vera fizeram uma análise muito boa, eu só queria acrescentar no que a Andreasa falou,
e ver o seguinte, a Miriam fez uma coluna que ela dá um diagnóstico que eu achei perfeito. Não é, existe governo bom e existe governo ruim. O governo do presidente Bolsonaro não é só um governo ruim, não é um governo ruim. Ele é o governo Bolsonaro. É esse governo que está destruindo tudo, inclusive criando problemas sérios para a vida das pessoas, vida mesmo. Então, assim, eu acho que o presidente está muito louco, cara, porque não, mas é sério, assim, louco mesmo, sabe? Uma coisa até patológica, porque ele está fazendo coisas que, assim, é um tiro no pé do próprio governo, porque a economia é um ponto central para ele em 2021, para as ambições dele de reeleição. E ele mesmo está se boicotando, porque é impossível você imaginar essa economia decolando sem a vacina. Decolando, menos, né, Mara? Se recuperando sem a vacina. A vacina, ela é muito importante. Olha, venha de onde vier, quem vier, o SUS tem capacidade de vacinar, tem tradição nisso em vacinação, o Brasil pode fazer essa vacinação, quer dizer, não importa se foi o Dória, se foi o Dino, se foi o Rui Costa, o Eduardo Leite, quem trouxe a vacina, qual governador, se algum governador trouxe ou quem não trouxe, se vem da China, se vem de onde vier, a vacina beneficia o governo dele. Porque, no final das contas, o que vai medir a sua popularidade, a sua chance, é a recuperação econômica. Isso tem um fator importantíssimo para as pessoas que estão perdendo emprego, perdendo renda, enfim. E ele é contra a vacina, é uma loucura. Eu me sinto, respondendo a sua pergunta, a hora que tiver essa vacina aqui, eu me sinto feliz de estar morando em São Paulo e ter essa possibilidade de ir me vacinar. Quer dizer, você vê nos Estados Unidos, Bill Clinton, Obama, Bush, tudo junto lá mostrando que tem que se vacinar. É muito doido, cara, é muito doido. Bom, tem a disputa Dória e Bolsonaro, mas quem pretende ganhar um lugar especial nessa fila da vacina eram os promotores do Estado de São Paulo. Em uma carta lida na reunião do Conselho do Ministério Público e registrada em ata, eles diziam que não é uma questão de egoísmo, mas de necessidade, já que eles trabalham com atendimento ao público. A ata vazou, pegou mal, e daí o Ministério Público negou a existência dessa intenção. Tiago, esse é o famoso legislar em causa própria? Rafael, é interessante essa fala, porque ela é um suco de Brasil, né? Acho que a nossa república de elites, principalmente elites jurídicas encasteladas, né? Da ideia de que farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Então, essa lógica de que, de fato, a gente teria algumas elites encasteladas que, para elas, deveria ser dado um tratamento preferencial. Isso mostra ainda, né, um pouco da nossa história, de que quem vai ler a história sobre como foi formado o nosso sistema judiciário, está muito relacionado com cortes, né, e tanto a nossa polícia, todas as instituições muito relacionadas com a cortes, quem vai num tribunal de justiça, além de olhar uma foto do Tribunal de Justiça, basta olhar, por exemplo, a de São Paulo, e você vai ver que só tem, basicamente, quase todos homens brancos, tem mais desembargadores chamados Luiz do que mulheres. Então a gente percebe que é dessas instituições que a gente está falando, do Ministério Público, do Judiciário, que muitas vezes se colocam como instituições que preservam seus próprios privilégios, em vez de cumprir sua tarefa efetivamente de prestar serviço para a população. E a gente viu, né, pelas falas anteriores, de que essa desorganização federal e essa corrida só nos estados, né, pela vacina, justamente dá ensejo a esse tipo de atitude de que, olha, na desorganização é o meu pirão primeiro, né? E acho que isso é muito problemático e mostra muito tanto da falta de organização logística, quanto um pouco da nossa história dessas elites aí, especialmente jurídicas, encasteladas, né? Pois é. Agora, o Bolsonaro deve estar feliz, né? O STF barrou a possibilidade de reeleição de Maia e Alcolumbre. A Constituição proíbe a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado dentro da mesma legislatura. Mesmo assim, o caso estava sendo julgado no Supremo e tinha uma possibilidade de mudança na lei que não vingou. Agora, o presidente tem a chance de colocar um aliado na presidência da Câmara. O deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, é um dos nomes do governo. Lira é réu no Supremo por corrupção passiva.
Vera, Bolsonaro não tinha ninguém melhor para indicar, ou você acha que ele vai de Arthur Lira mesmo, vai mudar essa indicação? O que você acha? Talvez agora ele fique um pouco assustado, Rafael, porque como entrou a palavra rachadinha no hall de acusações a que o Arthur Lira já respondia, isso daí talvez deixe ele meio assustado, que esse negócio daí tá ok, não tá muito legal, rachadinha, não quero saber desse assunto. Brincadeiras à parte, Arthur Lira é alguém que tem uma folha corrida, uma ficha corrida bem conhecida. Ele se aproximou do Bolsonaro, mas antes ele era muito próximo do próprio Rodrigo Maia, a gente não pode se esquecer disso. Quando foi que ele fez essa passagem, essa transição? Quando o Rodrigo Maia começou a dar pinta de que ia para o 4º mandato, ia tentar o 4º mandato, eles já estavam mais ou menos apalavrados, e foi aí que o Centrão foi pular no colo do Jair Bolsonaro. Juntou a fome e a vontade de comer. Eles começaram a ver ali uma oportunidade de ocupar espaços num governo que estava muito desmontado. O Rodrigo Maia demorou para entabular a própria sucessão, agora vai ter de escolher entre os seus vários apoiadores que querem a cadeira aquele mais viável, e aí por viável a gente entende alguém capaz de conseguir os votos do centro democrático, da centro-direita não bolsonarista e da esquerda. Então é uma costura bem complicada. É uma prévia da tal frente ampla que se pretende. Difícil você colocar todo esse pessoal no mesmo barco. A depender do nome, um ou mais partidos aí desse arranjo vão querer lançar candidatos próprios, o que favorece o Arthur Lira, até aqui candidato do Jair Bolsonaro. Além do que, essa composição entre os presidentes vai ter que ser feita juntamente Câmara e Senado. Por quê? Porque a gente tem uma conjuntura atual que é muito rara, que é o DEM ter as duas casas, não sendo a maior bancada em nenhuma delas. Eles têm a presidência da Câmara e do Senado e não são a maior bancada nem na Câmara e nem no Senado. Isso se deveu já lá no início de 2019 à total desarticulação do governo Bolsonaro, que deixou que as coisas corressem soltas ali. Agora, o DEM, tendo as duas cadeiras, não vai querer ficar subitamente sem nenhuma, ainda mais tendo saído ligeiramente fortalecido das eleições municipais. Então, tem um arranjo partidário aí que não é simples, que vai depender de que Maia e Alcolumbre se acertem entre si, se acertem com os demais partidos. Tem várias configurações possíveis aí de partidos. O MDB hoje em dia, vai tentar voltar a ter protagonismo nas duas casas. Ele já teve em uma e em outra. Ele tem um candidato tanto na Câmara, que é o candidato Baleia Rossi, quanto no Senado tem dois Eduardos, Eduardo Braga e Eduardo Gomes. Eduardo Braga mais independente, Eduardo Gomes líder do governo Bolsonaro. Como isso tudo vai se compor, é a diferença que faz entre o Bolsonaro ter chances de fazer os dois presidentes das duas casas e não fazer nenhum. E isso diz muito sobre 2022. Ter o comando, principalmente da Câmara, na eleição de 22, vai ser muito importante para o Bolsonaro. Primeiro, para afastar o fantasma do impeachment de vez, que isso é algo que sempre fica pairando na cabeça dele. Segundo, para definir a própria agenda, a agenda de substituição do auxílio emergencial, que é logo agora, no início do ano que vem, a agenda das reformas, se é que tem alguma reforma ainda viável de ser votada nesse governo, e aquela agenda de costumes que ele prometeu lá na eleição e que, graças ao Rodrigo Maia, não conseguiu avançar com ela. Mas, a depender de quem ele colocar lá, pode ser um pedágio que essa pessoa tenha que pagar, colocar a questão de aborto, de armamento, tudo isso para ser discutido e ainda bagunçar mais um país que já está bem bagunçado, com pandemia, com economia totalmente descontrolada, etc. Então, esse é um arranjo que se espera que Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, depois desse surto de insanidade que eles tiveram, de tentar um tapetão bizarro, como diria meu amigo Andreasa, para se perpetuar no poder, tenham aí alguma responsabilidade de conduzir de maneira independente do governo. E Andreasa, quem deve ser o candidato do Rodrigo Maia, então? Qual deve ser a força dele nessa eleição? Rafael, eu não tenho a menor ideia de quem deve ser o candidato do Rodrigo Maia, sobretudo porque ele, a meu ver, ele calculou, ele acreditava que o golpe constitucional prosperaria. Em razão disso, ele plantou vários candidatos, ele estimulou a existência de várias candidaturas,
para, contando no futuro com o aval do Supremo para poder disputar a reeleição, ter diante de si uma bateção de cabeça, né, os seus aliados todos se comendo, para que ele surgisse como uma solução pacificadora mais uma vez. Essa me parece ter sido a aposta dele. E ele poderia, esse é o ponto, ter feito as duas coisas ao mesmo tempo. Ele poderia ter dado vazão, ainda como força oculta, porque o Davi Alcolumbre foi com tudo, enlouquecidamente tarado por essa reeleição. Ele poderia ter apoiado a tentativa do golpe e, ao mesmo tempo, articulado a sua sucessão, né? Quer dizer, ter definido um candidato seu, caso a coisa não prosperasse. Se ele tivesse feito isso, eu acho que ele teria boas chances de fazer o sucessor. Eu não o tiro do jogo, tá? Eu acho que ele está no jogo ainda com boas chances de fazer o sucessor, mas perdeu muita força, né? O Arthur Lira, ou quem quer que venha desse lado governista, ganha corpo, ganha competitividade, e algo que não tinha antes, né? Então, o erro do Rodrigo Maia na condução desse processo deu chance, que não havia, de o governo Bolsonaro, rompendo uma recente independência do parlamento, voltar a ter uma espécie de parlamento, sobretudo na Câmara, meramente chancelando os desejos do governo de turno. Isso que nós nos acostumamos no passado pode voltar, né? E aí, a Vera falou sobre as pautas. Eu acho que a principal pauta para ser formalizada, caso o grupo de Rodrigo Maia perca, é a revisão do teto de gastos. Eu acho que o grupo Centrão vai ter como principal bandeira a flexibilização do teto de gastos, que já está, a meu ver, bastante vazado já, mas isso se avançaria para uma formalização disso. E sobre o Senado, só para concluir, eu queria falar especificamente sobre o papel do Davi Alcolumbre nessa história, porque é uma das coisas mais degradantes que eu me lembro acompanhando a República. O sujeito se elegeu presidente do Senado no começo de 2019, fevereiro de 2019. A partir de meados de 2019, sendo o presidente do Senado, o camarada abandonou o Senado para costurar uma presidência futura vedada pela Constituição. Quer dizer, é uma loucura fundamental. O sujeito abre mão do mandato que tem para conquistar um futuro a que não tem direito. Então, merece essa derrota. Esse é um que não tem plano B nenhum. Esse é um que, ao fim desse mandato, vai voltar para o baixo clero, se é que isso existe no Senado, que é o lugar dele mesmo, um político bastante modesto. Agora, Mara, o Rodrigo Maia ele sempre atuou como um fiador do mercado, né? Ele trabalhou para a aprovação da reforma da Previdência junto com o governo e sempre teve uma posição fiscalista. Como é que a saída dele é vista pelos analistas? Olha, em tese, né, você teria para o mercado, seria para os agentes econômicos, seria indiferente, porque Rodrigo Maia pilotava ali bem as reformas e o governo quer as reformas, em tese. Porque dentro dessa loucura do presidente, na verdade, o presidente não quer, é como o Andresa falou. O presidente ele é o maior antagonista das reformas. A gente viu isso no processo de aprovação da reforma da Previdência. Então, o que será que um candidato do presidente se assume a presidência da Câmara, o que será que vai ser a agenda dele? Vai ser a agenda do Ministério da Economia ou vai ser a agenda do presidente? Porque, claramente, a agenda do presidente e a agenda do Ministério da Economia não estão em sintonia. Agora, o que se imagina é que nos próximos dias, semanas, o mercado espera ali ver muita coisa ali, uma movimentação forte na Câmara. Essas eleições da Câmara, a Vera pode falar, e a Andresa pode falar muito melhor do que eu sobre isso, elas têm surpresas, assim, nos últimos minutos, então podem aparecer candidatos de último minuto mesmo, isso não é nenhuma figura de linguagem, enfim. Então, muita coisa vai acontecer, vai ser bem movimentado aí as próximas semanas. E é isso, para o mercado financeiro, para os agentes econômicos,
essa questão do teto dos gastos, a questão das reformas, é isso, e principalmente a questão do teto dos gastos, que é uma questão complexa, não é só mantém, ou tira, ou acaba, é uma questão muito complexa, que sempre tem que ser avaliada ali em todos os seus ângulos e efeitos, né? E isso daí, enfim, há muitas dúvidas se o presidente, de fato, ele está comprometido com a agenda do Ministério da Economia. Porque, no final das contas, o Rodrigo Maia fez mais pela agenda econômica do governo Bolsonaro do que o próprio presidente. Sim. E, Tiago, como você avaliou, né, os ministros do Supremo nessa tentativa de aprovar uma reeleição não prevista na lei? Absolutamente patético, eu diria, por todas as pessoas que entendem direito constitucional e ficaram completamente estarrecidas, assim, olhando o Supremo Tribunal Federal, mesmo que ao final, né, na noite de ontem, decidiu por barrar a reeleição, mas a gente tem um placar, né, de considerável, de 6-5 no caso do Alcolumbre, de 7-4 no caso do Maia, é muito vergonhoso para o Supremo Tribunal Federal, porque uma coisa pode ser simpatia ou não pelos dois presidentes do Senado, né, da Câmara, outra coisa é o que a Constituição diz. A Constituição é muito clara, dizendo exatamente que proíbe a reeleição, e quando a gente vai ler os votos dos ministros do STF, eu lembro o voto do ministro Gilmar Mendes, dizendo que poderia-se ir contra a literalidade do texto da Constituição por causa de alguma norma de status maior, algo muito vago, que fica muito claro, na verdade, de que seria uma bula à Constituição. E eu gostei que muitos veículos de imprensa chamaram mesmo de bula à Constituição, porque é de fato o que aconteceu. É um fato empírico, objetivo, de que era isso que o STF estava tentando fazer, abrindo essa possibilidade de ir contra o que a Constituição estabelece de forma muito clara. Então, eu acho, o segundo ponto, é que o STF, de fato, sentiu a pressão popular, porque houve hashtags relacionadas STF Vergonha Nacional, outras hashtags colocadas ali, e percebeu que não era simplesmente um ataque de um grupo de direita ou um grupo bolsonarista, na verdade era uma crítica, uma parte dessa crítica, uma crítica legítima dos operadores do direito, quem conhece o direito, entendendo que, olha, se a nossa Corte Constitucional, né, se o nosso STF, o nosso Tribunal Maior, não respeita a própria Constituição, aí o céu é o limite, né? Então, acho que foi muito vergonhoso para o STF ter passado por isso, é vergonhoso o placar final, mas ao menos ele conseguiu, ao final, por maioria, barrar esse absurdo. Tiago, você acha que essa mobilização que você falou, ela foi fundamental para a mudança de voto desses 3 ministros? Eu acho que sim, Mara. Nos bastidores do STF tem sempre uma discussão de quais são os ministros mais suscetíveis à pressão popular ou à pressão na opinião pública. Até alguns dizem, alguns leem mais jornal do que outros, leem os historiais dos jornais mais do que outros, mas de fato sim, teve uma mudança, eu acho, expressiva no humor político, não só político, mas no humor entre os círculos jurídicos, questionando fortemente o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que anteriormente, quando o Supremo era questionado por meio de hashtags ou de críticas essencialmente políticas de um grupo bolsonarista, ele conseguia resistir isso e faz bem que uma corte não siga ao bel prazer da opinião política, da opinião pública e da opinião política. Agora, eu acho que o STF entendeu que, nesse caso, a crítica não era só de uma crítica vindo de um lado político, mas era uma crítica do direito, essencialmente. Eu acho que isso o STF sentiu, isso é algo positivo, né? Que numa democracia a gente tenha questionamento ao Supremo Tribunal Federal, não como um ataque à instituição, mas como, de fato, uma melhora à Constituição, à própria instituição, porque uma instituição como a STF só se melhora quando a gente tem críticas substantivas sobre a forma que ela decide. E também, só por último, é muito interessante que o STF quis colocar como uma das justificativas para permitir a reeleição essa ideia de que é algo que tem que ser regulado pelo próprio legislativo, né? Como uma deferência cuidadosa, gentil ao legislativo.
o mesmo STF que muitas vezes interferiu no legislativo e no executivo de forma muito clara, né? Então, proibindo a reeleição a eleição de presidentes das câmaras, do Senado, a gente teve barrando nomeação de ministro, então a gente tem várias outras interferências do Supremo Tribunal Federal que, por agora, quando a Constituição é muito clara numa determinada matéria, vai querer expor ali uma deferência gentil ao legislativo. E sou muito estranho, especialmente com a Constituição, diz exatamente o contrário. Eu acho que essa pergunta que a Mara fez, metendo aqui um pouco a minha colher, eu acho que 2 ministros foram sensíveis a essa reação toda, assim, que eles não esperavam que fosse tão exacerbada, justamente pela simpatia de que o Rodrigo Maia goza junto ao mercado. Então, o Luiz Roberto Barroso era um ministro que claramente estava raciocinando com isso. O Maia é um garantidor ali da previsibilidade, da economia, etc., que precisa continuar. Ele tem a simpatia da imprensa e do mercado. Então, para conter o bolsonarismo, eu vou dar essa avançadinha no sinal aqui. Ele nunca teve problema em avançar o sinal e inovar no direito. Em outras ocasiões, ia fazer isso no Nice, dessa vez de novo. O Fux, da mesma maneira. Mas o Fachin não, esse já estava com o voto preparado na linha do da Rosa Weber e da Carmen, que olha, não dá para fazer isso, a Constituição não permite fazer isso. Então, acho que aí, quando eles viram que o placar ia lhe ser desfavorável, acho que o Fux ainda se viu na estranha sensação de dar uma vitória ao Gilmar Mendes, que é alguém que sempre o desprezou, sempre o menosprezou e sempre o combateu, e também o Toffoli, seu antecessor, ele falou, o quê? Eu vou ficar pendurado nessa brocha para o Gilmar levar os louros? De jeito nenhum. E aí migrou para um lado, que é um lado que ele também gosta muito, que é o de estar antenado com a opinião pública. Então, eu acho que isso foi fundamental para a virada ali dos votos do Barroso e do próprio Fux. E veja, é engraçado como esses ministros não raciocinam um palmo adiante do nariz, né? Porque eles fazerem esse triplo, quádruplo, sei lá, twist carpado, de rasgar a Constituição para permitir que o Maia e o Alcolumbre se reelegessem, sob o argumento de conter o Bolsonaro eventualmente, eles não viram que eles iam enfraquecer o Supremo sobremaneira para combater o Bolsonaro nas suas outras arbitrariedades. O que a tropa mais radical do Bolsonaro estava martelando o fim de semana inteiro era, olha aí o que o Supremo fez. Agora que se fecha o Supremo, vamos para cima do Supremo golpista, vamos para cima. Então era o pretexto que os bolsonaristas estavam esperando que o Supremo desse para dizer que o Supremo é golpista, é anti-Bolsonaro e fazer e justificar alguma eventual medida do Bolsonaro contra o Supremo. Então, isso é não raciocinar um palmo adiante do nariz, pensar só com a conveniência política do momento. O Maia é um aliado do Gilmar, ele tentou lá fazer uma cortesia com o chapéu da Constituição, enfiar o sapatinho da Cinderela num pé 3 números maior, e não deu para fazer, fica desmoralizado agora, não que ele ligue, dali a pouco ele já inventa uma outra justificativa, já muda a própria posição, como já fez no caso da segunda instância em outros tantos, mas é um capítulo bem lamentável do Supremo, no momento em que o Supremo é visto pela sociedade como uma instituição capaz de frear os arroubos do presidente. Ô Andreasa, eu vi que você queria acrescentar, deixa eu só já perguntar junto que você pode emendar. E o Cássio Nunes? Como é que vocês viram a atuação do ministro novo? O Cássio Nunes Marques, que quer ser chamado de ministro Nunes Marques, fez o voto do Bolsonaro. Votou como o Bolsonaro votaria. Porque quando você abre o Tribunal Constitucional para atuação de agentes políticos, e os ministros do Supremo, com raras exceções hoje em dia, são agentes políticos, quando você abre para arranjo circunstancial, à margem da Constituição, aí vale tudo. Então, o Gilmar Mendes, como relator, vai votar a favor do interesse de Maia e Alcolumbre, zerando o jogo. Quem já foi reeleito a partir de agora pode se reeleger de novo. Aí é puxadinho. E o Cássio Nunes Marques, não. O que interessa ao meu padrinho? Né? Alcolumbre continua, Maia não. Foi lá e fez o voto. E divergindo pouco de Gilmar Mendes, né? dessa abertura. Algo que me incomoda muito, porque eu vi normalizado em algumas áreas da imprensa, é admitir o ministro do Supremo fazendo cálculo político. Né? Quer dizer, por que existe a ameaça golpista, e é real,
do bolsonarismo e por que os ministros do Supremo, que aí eles se comportam como ditadores da democracia, né? Os moderadores do apetite republicano. Por que os ministros do Supremo avaliam que com Maia e Alcolumbre se contém melhor o pretenso futuro golpe bolsonarista, aí você aplica um golpe agora. Entendeu? Quer dizer, para evitar um golpe futuro, você aplica um golpe agora. Isso não é papel de ministro do Supremo. O Thiago falou uma coisa agora há pouco, eu fui buscar, Rafael, a passagem literal da fala do ministro Gilmar Mendes, que é o voto cabe tudo, né? E todos eles usam esse argumento. O ministro foi muito explícito. Olha aqui o que disse o ministro Gilmar Mendes. O afastamento da letra da Constituição pode muito bem promover objetivos constitucionais de elevado peso normativo. Então, o que o ministro está dizendo é o seguinte, ignorar a Constituição é bom para a Constituição. Ignorar a Constituição valoriza a Constituição. Ignorar a Constituição dá atualidade para a Constituição. E aí, no caso do voto esperto do ministro Gilmar Mendes, ele foi buscar a emenda constitucional 16 de 1997, aquela que autorizou a reeleição no Executivo. Aí ele diz o seguinte, sob a lógica da mutação constitucional, que também todos usam. Ele diz o seguinte, por que em 97 se estabeleceu uma assimetria permitindo a reeleição uma vez para o Executivo, é preciso tornar essa regra simétrica incorporando as casas legislativas. Quer dizer, aí, né, Tiago, aí cabe tudo. Não, isso se igualando ao bolsonarismo, né? Quando o bolsonarismo vai atrás de artigo para bancar a intervenção militar, quando vai buscar... Ele começa a usar, a rasgar a Constituição para poder... Que é uma coisa que o bolsonarismo tenta fazer o tempo inteiro, rasgar a Constituição. Não, e acho que o que dá legitimidade para o STF, né, justamente não é o casuísmo, não é aquela pincelar um argumento do nada, como o ministro Gilmar Mendes fez nesse voto, nessa parte que o Andreasa citou. E eu acho interessante também ele ter feito esse argumento de que, olha, se pode pela reeleição do chefe do Poder Executivo, portanto, pode a reeleição dos outros poderes. Na verdade, não. Assim, o próprio Congresso já teve, em 2003, 2004, a possibilidade de analisar a mudança da Constituição para incluir a possibilidade de reeleição dos presidentes e não passou. Então, se a gente for brincar dessa brincadeira de história legislativa, que é uma das formas de interpretar a Constituição, mesmo nesse argumento está errado. E o Cássio Nunes usou esse mesmo argumento do Gilmar Mendes, não esse argumento estapafúrdio de um espaço de conformação institucional amplo, que são as palavras do Gilmar Mendes, que isso não significa absolutamente nada, mas o Nunes utilizou essa expressão, essa analogia com relação ao Poder Executivo. E só um detalhe sobre o Cássio Nunes, ele tem feito um ótimo trabalho em mostrar efetivamente o bolsonarismo togado, né? Quer dizer, ele tem suspendeu alguns casos relacionados à suspensão, né, o bloqueio nas contas das redes sociais pelo presidente Bolsonaro, ele interrompeu esses julgamentos, ele decidiu que injúria racial não é racismo, então ele tem ali, basicamente a gente quer saber a bússola do bolsonarismo dentro do STF, a gente pode ver o Cássio Nunes. E é interessante que ele faz isso com a mesma habilidade que ele fez a sessão da sabatina, ou seja, aquela coisa que ninguém sabe muito o que ele está querendo dizer, mas no fundo ele dá uma decisão que é favorável ao bolsonarismo, né? Então, com aquela um pouco de uma arrogância tecnicista, mas no fundo ele confirma quem nomeou esse ministro, né? Eu queria só fazer a última intervenção sobre esse assunto, só para a gente não passar batido sobre um aspecto que eu acho que é importante, que foi o voto muito firme e muito bem fundamentado e que fez com que os colegas provavelmente ficassem com vergonha de aderir a essa pataquada das duas ministras do Supremo, a ministra Carmen Lúcia e a ministra Rosa Weber. A Carmen Lúcia, com um voto bem conciso, da linha dela, disse o seguinte, no caso examinado, não há sequer duas opções, não há alguma. E a Rosa Weber disse, a deslealdade ao texto constitucional caracteriza preocupante ofensa ao pacto da sociedade brasileira em torno do propósito de conferir força ativa aos compromissos assumidos no plano constitucional. Esse Supremo Tribunal Federal, no exercício da sua missão de garantir a intangibilidade da Constituição
enquanto seu guardião, por força de expresso texto constitucional, não pode legitimar comportamentos transgressores da própria integridade do ordenamento constitucional. As duas chamaram os seus colegas homens às falas e falaram: vamos parar de brincar no parquinho da Constituição e tratem de agir como gente grande. Então, 2 votos muito bons. Bom, na semana que vem a gente vai receber o Gilmar Mendes aqui no programa. Esse, com certeza, vai ser um dos temas, né? Agora, é inevitável falar hoje de um caso que já foi abordado aqui no Segunda Chamada, as acusações de assédio contra Márcio Smelling. A reportagem do João Batista Júnior, da revista Piauí, é impressionante pelo trabalho de apuração e pelos detalhes todos. Mas o que chama muita atenção foi como a Rede Globo lidou com o caso. Se o que está na matéria toda é verdade, o departamento de compliance da emissora parece omisso. Eu queria ouvir Mara, Vera, sobre esse tema. Vocês já passaram, ouviram algum colega passando por isso? Como as empresas costumam tratar as denúncias de assédio? Bom, as empresas costumam tratar muito mal, né? E as empresas de comunicação, infelizmente, não são uma exceção à regra. A gente cresceu ouvindo, principalmente na área artística, mas também na área jornalística das emissoras de TV, que tinha que passar por um teste do sofá, que fulana tinha que dormir com o diretor X, Y, Z. Isso fazia parte de uma espécie de mística, até valorizada na época que eu era criança, adolescente, por revistas de fofoca. A fulana que namora o poderoso diretor, Beltrana, que não sei o que e tal, e isso resvalou também para o jornalismo. Eu já vi acontecer casos de assédio em redações, já vi acontecer no mundo da política, de políticos em relação a jornalistas, todo mundo já viu acontecer. Nunca aconteceu comigo explicitamente, já uma outra cantada, eventualmente ali de fonte, tem uma outra que faz uma piadinha sem graça e tal, mas não teve um caso de assédio como esse relatado na reportagem, em que alguém está usando um cargo, portanto, uma relação de poder para fazer ali quase tentativas de abuso físicas em relação às suas subordinadas, né? Como pôr o pênis para fora e outras coisas narradas ali na reportagem. Eu já conhecia alguma coisa do caso, porque em julho a gente recebeu no Roda Viva o Marcelo Adnet, e uma das questões levadas ao programa foi essa. Uma fonte me procurou, relatou como é o caso da Dani Calabrese e outros, e que isso envolvia assédio sexual também, além de assédio moral. E isso, eu ia levar o tema ao programa quando a Ana Virgínia Balussier, da Folha, o fez, e aí eu emendei em outra pergunta. Ele foi bastante reticente na ocasião, e agora, na reportagem da Piauí, ele atribui essa resposta muito comedida que ele deu a algo que a própria advogada das vítimas tinha determinado e tinha pedido, tinha definido como estratégia. Mas, enfim, é um caso que expõe, sim, o compliance da Globo, expõe outras mulheres dentro da Globo, porque mulheres foram muito ativas em omitir a situação, em pressionar o elenco que foi abordado por ele, em botar panos quentes na situação, e isso é lamentável, que mulheres em postos de comando ajam dessa maneira, como pessoas que pressionam outras mulheres que foram vítimas de uma barbárie como essa a não denunciá-la. E acho que ainda vai ter consequências lá dentro, assim como outros casos que a gente viu nos Estados Unidos, no Me Too, caso Harvey Weinstein e outros. Essas coisas vêm em ondas, né? Primeiro se tenta abafar sem nenhum tipo de reação, depois se tenta com o mínimo possível de perdas, e depois tem que entregar as cabeças todas. Eu acho que a gente ainda pode chegar a esse terceiro estágio no caso da Globo, sim. Olha, eu só complementaria o que a Vera falou, acho que a Vera explicou muito bem, é que isso é em todos os setores da economia. Não é só na Globo, não é só em empresas jornalísticas, não é só... Mercado financeiro está cheio de casos desses, em grandes corporações, pequenas corporações. Isso está em todos os setores, em empresas dos mais diversos tamanhos. Toda mulher... Esse caso da Dani, ele mostra, porque ele foi extremo. Você lê a matéria da Piauí, você fica muito chocado com como foi feito. É muito triste você ler aquilo.
Agora, toda mulher acaba passando, não nesse extremo que foi, mas como a Vera falou, é desrespeitada ou por um comentário, ou por uma cantada, né? Você não vê um homem ali na mesa de trabalho, numa reunião, receber uma cantada, ou uma gracinha, ou falar alguma coisa, enfim, que vai... porque a mulher é histérica, porque a mulher grita. Eu acompanhei um caso de uma empresa, uma grande multinacional, onde eles fizeram um trabalho grande para a inclusão, para acabar com isso, para tentar fazer isso. E um dos problemas que eles detectavam eram as gracinhas que executivos homens faziam com uma executiva mulher, porque quando ela brigava e falava, e ela estava em posto de comando, eles começavam a fazer gracinha porque ela estava histérica, porque estava atacada. Isso também é uma forma de abuso, né? Enfim, de assédio moral. Então, assédio moral e assédio sexual contra mulheres no mundo corporativo, em qualquer setor, em qualquer economia, ainda é muito comum, infelizmente. Sim. O Márcio Smelling, ele deu uma entrevista ao UOL, né? Ele disse que foi tóxico, que magoou pessoas, que traiu a ex-mulher, cometeu erros. E perguntado sobre isso, ele não disse quais foram os erros. Segundo ele, a matéria da Piauí é um romance, uma ficção, com relatos construídos para mostrá-lo como um monstro. Ele diz que quer discutir esse caso à justiça e não pela imprensa. Ele vai interpelar a advogada Maíra Cota e a Dani Calabresa judicialmente. Tiago, qual é a intenção de uma ação como essa contra as pessoas que acusam? De fato, quando a gente tem uma ação de represália, né, para efetivamente não, em vez de focar no caso que aconteceu ou nos casos que aconteceram, em vez de focar numa investigação séria e atenciosa com relação a efetivamente prover justiça para as vítimas, isso é uma forma de impedir tanto que o processo continue, né, de que a investigação seja feita, quanto impedir que outros casos possam vir à tona, né? Isso é uma estratégia que muitas vezes a gente vê em casos relacionados à violência de gênero, violência contra a mulher, como muitas vezes a gente vê, como recentemente viu num caso sobre estupro, que foi apelidado na mídia como estupro culposo, onde você vê que todo o sistema de justiça muitas vezes volta a atenção para a mulher e revitimiza e encena casos de violência contra a mulher num âmbito onde deveria, na verdade, se investigar e prover justiça porque tem acontecido com aquela vítima. Então, isso é, na verdade, uma forma de tanto impedir que casos como esse possam ser processados, quanto também é uma forma de reencenar a violência e revitimizar as pessoas que já estão ali alvo desse tipo de violência de gênero, e isso é algo muito comum no sistema de justiça. Ô Andreasa, o que você acha que nós homens podemos fazer nesses casos? Assim, você já passou por isso, de ter uma colega acusando alguém de assédio ou abuso, de alguma forma? Já tive, sim, numa empresa em que eu trabalhei, empresa de comunicação, uma colega, e eu acredito nela, vítima de assédio e batalhadora, né? Comprou a briga para se defender, mas isso sempre tem um custo muito alto. E aí, com base nessa sua pergunta, Rafael, eu queria propor uma reflexão aqui, porque não está claro para mim que a maior prejudicada nessa história, bizarramente, seja a Daniela Calabresa. Quer dizer, para além do seu prejuízo pessoal, emocional, moral, tudo quanto ela passou, se essa história não prejudicará a sua carreira, né? E de que maneira o modo como a coisa está sendo conduzida até aqui e essa perspectiva de alguém talentoso como a Dani Calabresa ter a sua carreira prejudicada, como isso condicionará comportamentos futuros de vítimas, né? Já há um tabu sobre vir a público, porque, de fato, como descrito, inclusive pelo Tiago,
em última instância, num processo judicial claramente intimidatório, mas antes, né, nessa conversinha de que você provocou, você também, né? Vou te contar. Todo esse ambiente já gera um constrangimento e uma trava para que a mulher não denuncie. E aí, quando alguém, numa posição de prestígio, porque é o caso da Dani, né? Alguém reconhecida, que não precisaria de... não se pode nem vender a maldade, né? Que a gente vê com muita frequência de que, olha, está usando essa história para se promover. Não. Já estava num lugar de destaque. A ideia de que essa pessoa possa, com tudo isso, ainda assim ter a sua carreira prejudicada. E isso não está dado, né? Minha principal preocupação agora é, de repente, uma carreira ser prejudicada por alguém que se colocou publicamente em defesa da verdade. Essa é a reflexão que mais me incomoda nesse momento, Rafael. E é um risco real, né? Rafael, você que está nesse meio, você já viu casos de colegas suas que submergiram por conta de denúncias, ou enfim, ou porque não cederam, ou porque sofreram abuso? Por causa de denúncias, como a Vera já bem trouxe, esse meio é muito... E como você, Mara, também falou, na verdade são todos os meios, né? Mas enfim, como é o que eu sempre convivi, esse meio é muito contaminado por uma... É uma linguagem que a gente sempre usou muito, era assim, o tipo de jogo. Fulano faz um tipo de jogo. Isso sempre existiu um pouco nesse meio. Claro que, graças a Deus, as coisas vão evoluindo e vão tendo mais transparência. Eu nunca tive uma colega que denunciou, de fato, mas eu já vi pessoas definharem. E às vezes eu não podia nem saber o que era aquilo. Por ambientes tóxicos, por ambientes que exacerbam uma competição ou uma diminuição de alguém por ser mulher ou por alguma raça ou por ser novo em algum ambiente. Eu já vi diversas coisas, eu já vi pessoas entristecerem. E eu imagino que muitas coisas podem estar acontecendo ali, inclusive a pessoa não tem nem coragem de falar. Eu entendo essa pergunta do Andreasa Oi, desculpa, Vera. E foi muito corajosa nesse seu meio, no meio do humor, também denunciar coisas parecidas. E num ambiente que não é de TV, mas do stand-up comedy, foi a Bruna Braga, que é uma baita comediante negra, que tem usado as redes sociais dela para dizer que sofreu algo parecido com o que a Dani Calabresa sofreu por parte de um comediante muito influente no meio e que foi, enfim, com que ela teve relação, ela ainda não nomeou, mas ela sim denunciou isso e falou que por muito tempo ficou deprimida, pensou em abandonar a carreira, que teve que se reinventar para isso. Eu acho que é muito sério. Atrizes, jornalistas, tem muitos casos de pessoas que levaram em conta isso. Não vou destruir minha carreira e deixaram passar a um custo emocional muito alto, que a gente não tem ideia e que agora eu acho que muita gente vai ter coragem de vir a público contar, como foi no caso do Harvey Weinstein, eu acho. Sim. Eu acho que essa questão que o Andreasa trouxe para a gente do medo de que pode acontecer com ela, talvez seja um caso que seja emblemático mesmo, no sentido de a gente vai acompanhar e talvez isso incentive pessoas a falar assim, não, eu consigo falar e estarei protegido porque hoje tudo está sendo falado, as pessoas estão se protegendo, enfim, eu acredito que possa ser Eu vejo com otimismo esse momento, apesar de toda a dor que a Dani passou e a coragem que ela teve para fazer isso. Eu acredito que ela possa estar ajudando a abrir bons caminhos aí para uma evolução individual e coletiva. Vamos seguir. As primas Rebeca, de 7 anos, e Emily, de 4 anos, foram mortas na sexta-feira, atingidas por balas perdidas enquanto brincavam no portão de casa em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Familiares dizem que uma viatura da Polícia Militar passou pela rua disparando tiros. A Polícia Militar nega as acusações. De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, esse ano 22 crianças com menos de 12 anos foram atingidas por bala perdida na região metropolitana do Rio de Janeiro. 8 morreram, uma a cada 45 dias. Todas as crianças mortas eram negras. Agora, Thiago, isso é só uma coincidência? Ou como o nosso vice-presidente diz, não existe racismo no Brasil, está sendo importado? É muito interessante, né, de que mesmo diante de dados e de fatos muito concretos, ainda há uma rejeição, né, da própria ideia de racismo, especialmente vindo de um governo que não tem no seu primeiro escalão nenhum ministro ou ministra negra, então é fácil falar que não há racismo quando você está cercado de pessoas brancas à sua volta.
E eu acho que, nesse caso especificamente, também é interessante a gente pensar das responsabilidades não só de quem atira, né, foi um pouco no tom do meu texto na Folha hoje, não só de quem atira, mas de fato de toda a cadeia política e jurídica que possibilita que casos como esse sejam perpetuados. Então a gente está falando aqui da responsabilização de governadores sobre as suas polícias, está falando da responsabilização das polícias sobre as operações, a responsabilização da Polícia Civil pela investigação séria, apreensão de armas e para investigação séria. A gente está falando de medidas estruturais para que casos como esse não aconteçam. Em geral, a gente tem um modus operandi na sociedade brasileira depois de casos de violência policial, de violência contra negros de forma geral, que após a violência, você tem uma série de elegias, né, de várias notas de pesar, de tristeza, algumas poucas palavras sobre racismo na televisão, e tudo acaba por aí. Eu acho que, como sociedade, a violência racial está tão endêmica na sociedade brasileira, 22 crianças mortas só em 2020, pelos dados do Fogo Cruzado, a gente chegou num patamar diferente. Acho que agora a gente está falando de exigir responsabilização não só daqueles agentes efetivamente que estão perpetuando essas violências, mas de toda a cadeia de comando. Afinal, quando a gente está falando de polícia, ou está falando de estrutura de segurança, existe uma cadeia de comando. Alguém autorizou operações, alguém determinou que pudesse ser feito daquela forma, alguém respeitou, por exemplo, no caso de janeiro, a decisão do STF que proíbe, restringe operações policiais no contexto da pandemia. Então, essas entidades e essas pessoas precisam ser responsabilizadas por isso. Fala, Andreasa. Você pediu para falar, Andreasa? Desculpa. Pedi, Rafael. É o seguinte, nesse caso específico, a polícia diz que não atirou. Quer dizer, não é nem que não tenha sido a responsável pelos tiros que atingiram as meninas, que não atirou de todo. Então, a responsabilidade agora está com a Polícia Civil. Fundamentalmente, como disse Tiago Amparo, porque o exame de balística será feito e será possível elucidar a origem dessas balas. Eu não tenho muita dúvida sobre de onde vieram essas balas, mas é uma elucidação importante. O problema desses crimes no Rio de Janeiro, eu faço rádio local aqui, eu faço um programa todo dia sobre o Rio de Janeiro, né? Essas pautas são frequentes. O problema sempre é a investigação. A investigação sempre é o impeditivo, nunca é suficientemente clara. Vamos ver se agora haverá alguma mudança nesse caso. E aí é sempre bom lembrar o que separa também, muito grosseiramente, o estado da barbárie. Né? Grosseiramente falando, do bandido você espera que atire independentemente do que haja no caminho. Né? No caso do Estado, representado pela Força de Segurança, além de tudo, nesse caso, desrespeitando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, também a balística mostrará se agentes públicos desrespeitaram uma decisão da nossa Corte Constitucional. Nesse caso específico, os policiais têm tido o dedo muito frouxo, especialmente em comunidades, especialmente em favelas, e tendo crianças negras no caminho. Foi o caso da Ágata, foi o caso do menino João Pedro, agora o caso de Emily e Rebeca. Não dá para considerar isso algo aleatório, sabe? O que distingue a força policial, repito, grosseiramente falando, é que, mesmo tendo certeza de que no seu alvo está contemplado o bandido extremamente perigoso que você quer alvejar, se houver a mais mínima chance no seu raio de ação de você atingir uma pessoa, quem quer que seja, você não atira. É isso que distingue. E nas polícias do Brasil, especialmente na do Rio de Janeiro, não há essa separação entre Estado e barbárie, mete-se o dedo. É isso, por quê? Porque se tem ali, a partir dos comandos, uma ordem, talvez não expressa, mas velada e muito introjetada nas forças, de que isso são danos colaterais para o que se quer, que é combater o crime organizado. E por que se precisa chegar a uma doutrina dessa, que é uma doutrina pró-morte, na verdade? Porque se deixou o crime organizado lá atrás, toma conta de territórios importantes das cidades brasileiras e do Rio de Janeiro, notadamente, por uma série de omissões que remontam lá atrás, governo Brizola,
e outros, e foi se encadeando, como ali no assassinato do Expresso do Oriente, cada governante que se sucedeu deu a sua própria facada ali na institucionalidade, né, no papel do Estado no Rio de Janeiro. Isso ficou de tal maneira grave que você tem o tráfico dominando territórios inteiros, depois a milícia, que é um subproduto da própria força policial, e agora se cria ali uma doutrina de que para combater isso você pode matar quem estiver no caminho. E quem está no caminho geralmente são pessoas pobres e pessoas pretas, porque, né, a nossa desigualdade e o nosso racismo desde lá de trás, desde a colonização, fez com que essas pessoas chegassem hoje a estar à mercê da arma, da pontaria das forças policiais, notadamente. Se não foram policiais que mataram, é impressionante que crianças estejam na sua casa, na porta de casa, sujeitas a ser mortas porque estão brincando com as suas mães. Não é admissível isso. Isso não aconteceria aqui na Bela Vista, em São Paulo, onde eu moro, ou no Leblon, aí no Rio de Janeiro. Não aconteceria, simplesmente não aconteceria dessa maneira. Pode ser que tenha sido, que tenham sido os bandidos que tenham atirado nas meninas para tentar ali, eventualmente, distrair as forças policiais, mas é gravíssimo que as forças policiais que estavam ali não tenham prestado socorro às meninas, como relatam as mães. Dizem que elas não foram socorridas, que é a família que teve de levá-las à UPA mais próxima. Então é todo um estado de negligência e de normalização da barbárie que deixa a sociedade refém desse tipo de acontecimento que é recorrente, como os dados que vocês mostraram. E só para passar para o Tiago, que eu vi que ele está pedindo a palavra, tem uma pesquisa muito interessante do Atlas, do Instituto Atlas, que mostra a que ponto a gente chegou no Brasil, né? Aquilo que você perguntou para o Tiago no início sobre a fala do Mourão. Os eleitores bolsonaristas entendem que não há racismo mesmo no Brasil. 84% só dos eleitores do Bolsonaro acham que existe algum tipo de racismo no Brasil, contra 98% do conjunto da sociedade. E nesses casos em que a polícia intervém, aí é gritante, porque 35% só dos eleitores bolsonaristas veem discrepância na maneira como a polícia trata pessoas pretas e pardas do conjunto das outras abordagens. Então, é esse o nó que a gente está vivendo. Só muito rapidamente, complementando uma coisa que a Vera disse, acho que algo que é importante também a gente tentar falar, para também sair da polarização, é pensar o seguinte: se a justificativa para esse tipo de morte, né, esse genocídio, é a segurança pública, quais são os ganhos de segurança pública desse tipo de política? Né? A gente vê no caso do Rio de Janeiro que com a suspensão de operações policiais, você teve um dado de agosto, 70% de mortes teve uma redução brusca, e o crime não aumentou proporcionalmente, ou seja, a gente tem muita violência, e violência gratuita, e muitas vezes feita com aquele discurso mais conservador, dizendo, não, isso é pró-segurança pública, sendo que não tem aprovado medidas para a segurança pública. Também se tem falado muito sobre a questão de, não, isso é pró os policiais. Na verdade, colocar policiais num fogo cruzado como soldadinhos de uma guerra sem nenhum sentido, também impacta os policiais. Basta ver o número de suicídios e de impacto de saúde mental de policiais no país, que é enorme. Então, a gente precisa sair dessa lógica de que a única forma de a gente trabalhar com segurança pública é essa guerra contra pretos e pobres no país. Isso não tem ganho, e não é só uma questão humanitária, também não é só uma questão de direitos humanos, também mas é questão também de segurança pública. Não prover segurança pública quando a gente faz isso, né? Quando a segurança pública significa subir e descer morro numa visão teatralesca de filme de Rambo, atirando para quem estiver ali na frente, isso não traz segurança pública. É igual aquele vídeo que a gente vê às vezes da polícia mostrando 2 mudas de maconha, dizendo que foi uma grande apreensão de drogas, né? Esse tipo de segurança pública não faz nenhum sentido para a sociedade brasileira, e ainda mais com pessoas morrendo nesse fogo cruzado. Tiago, você tocou num ponto importantíssimo, porque essa questão acaba colocando policiais contra a sociedade contra policiais. Você teve agora também o caso do policial que o bandido atirou na cabeça. Como a Andresa falou, você espera que o bandido faça isso, e foi bárbaro, foi horrível, um rapaz jovem, enfim, e com todos, enfim,
policial que ganha mal, que não ganha bem, enfim, que não tem nem preparo, não recebe tudo que deveria ter nesse trabalho. Aí você vê nas redes o filho do presidente enaltecendo porque pegaram o rapaz, lá o bandido, o assassino desse policial. E não vê nenhuma palavra nem de conforto às famílias que perderam essa menina. Então, parece que as meninas estão em guerra com os policiais, que essas crianças estão em guerra. E o drama da segurança pública no país chegou a um ponto, no Rio principalmente, que a criança não pode ir à escola. A criança morre quando está brincando, a criança morre quando está indo à escola. Meu Deus, é muito triste quando a gente sabe isso, sabe? E a gente viu, nesse caso especificamente, o governador do Rio de Janeiro, em exercício, né, o Cláudio Castro, somente postou depois que aconteceu a morte dos 2 policiais, o Derinaldo Cardoso e Douglas Constantino, que são os 2 policiais mortos nos últimos 2, 3 dias, e ele postou, juntando as 2 coisas, né, a questão das meninas e da Rebeca e da Emily, sem mencionar o nome delas, então falou 2 crianças, né, o que já mostra ali 2 pesos, 2 medidas com relação a isso, e joga um pouco com essa lógica de que como se elas estivessem em guerra, né? E na verdade essa guerra que a gente tem hoje não beneficia ninguém, não beneficia os policiais, não beneficia. Então é importante a gente falar sobre isso, sobre construir uma nova política de segurança que beneficia a todos, né? E tem uma camada nova aí que nós acompanhamos no Rio de Janeiro e que é decisiva para o futuro, que é o fato de operações policiais, mesmo ignorando a decisão do Supremo Tribunal Federal, acontecerem majoritariamente, os números mostram isso, majoritariamente em comunidades, em favelas, comandadas pelo tráfico de drogas. Operações que não acontecem em favelas, em comunidades dominadas por milícia. Então, o efeito disso, e está dado, é o enfraquecimento do crime organizado ligado ao tráfico de drogas. Não digo que de propósito, tá bom? Não estou dizendo que de propósito, mas como consequência, facilitando que os grupos milicianos aumentem os seus espaços e ocupem comunidades antes comandadas pelo tráfico de drogas, né? Quer dizer, a polícia, não estou dizendo que de propósito, a polícia abrindo campo para a expansão territorial da milícia. Isso também está em curso aqui no Rio de Janeiro. No futuro, para que a gente possa ter um efeito como o do PCC em São Paulo, aquilo que se chama de paz de cemitério, né? Tá tudo dominado, já não há mais conflito entre facções, a opressão tremenda entre moradores e a polícia entrando em comunidades, atirando, como tem feito, com o dedo frouxo em áreas de população pobre, ao contrário do que faz, por exemplo, no Leblon, onde eu moro, para acertar a conta com o bandido que não pagou o arrego. Então, a coisa evolui perigosamente aqui no Rio de Janeiro para esse cenário, já que estamos falando de segurança pública, para esse cenário de milícia que agora incorpora também o tráfico de drogas, né? Algo que era um tabu, né? E que, olha, a milícia bota ordem na casa, a milícia acaba com o tráfico de drogas, na área de milícia não pode baile funk, isso já era. Agora a milícia está lucrando de toda maneira, inclusive vendendo droga. Então a coisa aqui no Rio vai piorar nos próximos anos, a ponto de que talvez não haja no futuro próximo bairros, mesmo nobres, em que não haja área de influência de milícia. Caramba. Bom, nosso tempo acabou, né? O nosso segunda chamada de hoje fica por aqui. Para quem é membro, a gente continua a conversa, volta às aulas. O que tem por trás dessa incompetência geral dos governantes do Brasil. Para quem é membro, também tem um vídeo exclusivo de um bate-papo entre membros e a Vera Magalhães, que rolou mais cedo e está muito legal. Muito obrigado a todos. Na semana que vem estarei aqui de novo com vocês e não se esqueçam de acessar o nosso site. Até mais. Vinheta!